E Sara abre inscrições para curso de formação profissional e você vai ver também. O estado de São Paulo começa a vacinar adolescentes com mais de 12 anos. Uma nova remessa de vacinas foi entregue pelo Butantan ao governo federal. Quase um quinto do Brasil registrou pelo menos um incêndio nos últimos 35 anos. A área de tecnologia teve um aumento no número de vagas abertas de 178%. O município de Sara abriu inscrições para o projeto de qualificação e requalificação profissional para moradores da cidade. As atenções do mundo estão voltadas para o Afeganistão. Um cientista político fala sobre a situação que vem chocando a todos. A Câmara dos Deputados pode votar hoje a reforma do imposto de renda. Assim como nos Jogos Olímpicos, os Paralímpicos também serão realizados sem a presença de público. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no Informe Região. Olá, muito boa tarde. Hoje, terça-feira, 17 de agosto de 2021. E o estado de São Paulo começa a vacinar adolescentes com mais de 12 anos ainda esta semana. A imunização começa com jovens com comorbidades, gestantes e puérperas. Pelo calendário do Estado paulista, a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos começa nesta quarta-feira. Mas alguns municípios que já cumpriram o processo vacinal dos adultos com mais de 18 anos foram autorizados a começar imediatamente a vacinação dos jovens nessa faixa etária. Na Grande São Paulo, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra já iniciaram a imunização dos adolescentes. Pelo calendário paulista, a vacinação de jovens de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiências, além de gestantes e puérperas, vai até o dia 29. No dia 30 de agosto a 5 de setembro, deve ser a vez de jovens com idades entre 15 e 17 anos. E entre 6 a 12 de setembro, jovens com idade entre 12 e 14 anos. Os adolescentes devem receber apenas imunizantes da Pfizer, a única vacina autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária a ser aplicada nesta faixa etária. O uso da Coronavac está em análise pela Anvisa. O pedido de uso em crianças e adolescentes na faixa de 3 a 17 anos foi feito no dia 30 de julho. Uma nova remessa de vacinas foi entregue pelo Butantan ao governo federal. De Brasília, Jaqueline Fonseca tem as informações. O Ministério da Saúde recebeu do Butantan 4 milhões de doses da Coronavac nesta segunda-feira. Parte dessa remessa, 904 mil doses já ficaram no estado de São Paulo e o restante será enviado aos demais estados nos próximos dias após a checagem dos lotes. No domingo, uma nova remessa de vacinas da Pfizer também foi entregue ao Brasil. 2 milhões de doses chegaram ao país pelo aeroporto de Viracopos. Outras 3 entregas de vacinas da Pfizer estão previstas para essa semana. A próxima deve ser na terça-feira, com mais 1 milhão e 500 mil vacinas da farmacêutica. Segundo o Ministério da Saúde, mais de 200 milhões de doses de vacina contra a Covid-19 já foram distribuídas aos estados. De Brasília, Jaqueline Fonseca. Inclusive, hoje estão sendo distribuídas as doses que chegaram aqui no nosso estado de Santa Catarina. A filial em Criciúma e Araranguá, aqui no extremo sul, e Tubarão também vão receber novas doses. Hoje e amanhã, sim, vem um novo calendário vacinal e a gente vai divulgar para você. Quase um quinto do Brasil registrou pelo menos um incêndio nos últimos 35 anos, segundo o relatório independente divulgado que o alerta para o impacto do fogo florestal nas florestas nativas do país. A plataforma colaborativa MAP Biomas divulgou um relatório nesta segunda-feira que alerta para o impacto do fogo em florestas nativas do país, como a Amazônia.
Com base em imagens de satélite de 1985 a 2020, a plataforma estabeleceu que a cada ano, em média, o fogo danifica 1,8% da área total do Brasil, o que equivale a uma área maior que a da Grécia ou da Nicarágua. O acumulado do período chega a 1.672.142 km², ou 19,6% do Brasil. A entidade afirmou em nota que quase 2/3 do fogo ocorreram em áreas de vegetação nativa, sendo que os biomas Cerrado e Amazônia concentram 85% de toda a área queimada pelo menos uma vez no país. Segundo a MEP Biomas, o Pantanal, maior área úmida tropical do planeta, foi o local mais queimado no período estudado, com 57% de seu solo incendiado pelo menos uma vez. Em seguida vem o Cerrado e a Amazônia. A MEP Biomas atribui os incêndios aos altos índices de desmatamento na floresta amazônica e às estiagens. A seguir, oportunidade de qualificação e requalificação profissional para os moradores de Sara. E acaba de chegar a informação através da Secretaria de Saúde do município de Criciúma que a partir de amanhã cai um pouco mais a faixa etária de imunização contra a Covid-19. Ou seja, a partir de amanhã, os moradores de Criciúma que estão aí devidamente cadastrados no site Minha Vacina já podem fazer a vacina a partir dos 20 anos. De acordo com a nota, as pessoas acima dos 21 anos terão das 8 da manhã ao meio-dia para se vacinarem. Já os acima de 20 anos, incluindo trabalhadores da indústria, terão a partir da 1 da tarde até as 8 da noite nas unidades de saúde e no salão paroquial da Igreja Santa Bárbara para fazer a vacina. Amanhã a gente vem com todas as informações. E o estado de São Paulo entra em uma nova fase do plano de flexibilização da quarentena. A partir de hoje, o comércio não terá mais limite de horário e nem de ocupação. Estabelecimentos como restaurantes, salões de beleza, barbearias, atividades culturais e academias podem ficar abertos sem restrição de horário e está permitido 100% de ocupação de público. Já os protocolos de distanciamento social e higiene continuam, assim como o uso obrigatório de máscaras em todos os ambientes. Eventos e situações que provocam aglomerações como pistas de dança, shows e jogos de futebol com torcida ainda estão proibidos. A previsão é que aconteça a partir do dia 1º de novembro, quando todos os adultos de São Paulo devem estar com o ciclo de vacinas completo. A queda no número de casos, mortes e internações por Covid foi o motivo para que o governo estadual chegasse a esta decisão no atual cenário do Plano São Paulo. Isso não significa que não haverá fiscalização. As operações envolvendo equipes do governo do estado, prefeituras e polícia militar continuam e quem promover atividades fora das regras da quarentena, promovendo aglomerações, pode ser multado por infração sanitária. Enquanto muitos postos de trabalho se fecharam com a chegada da pandemia e o Brasil registrava 14.800.000 desempregados, a área da tecnologia teve um aumento no número de vagas abertas de 178%. Desde o início da pandemia de Covid, a área de tecnologia já estava aquecida devido à aceleração da digitalização nas empresas. Neste ano, ficou ainda mais, com as empresas mudando a forma de contratação e até mesmo os requisitos para facilitar a contratação de um profissional. Segundo uma pesquisa da plataforma de recrutamento Dick Hunter, muitas companhias decidiram focar em perfis menos experientes para conseguir fechar as posições em aberto.
No primeiro semestre, houve um aumento de 344% nas oportunidades para profissionais plenos, que têm experiência de 2 a 6 anos no setor, aumento de 173% para júniores com até 2 anos de carreira e de 131% para desenvolvedores mais experientes, com mais de 6 anos de carreira. Segundo a Associação das Empresas de Tecnologia da Informação e Comunicação, o Brasil forma 46 mil pessoas com perfil tecnológico por ano. E a estimativa até 2024 é que serão necessários 420 mil profissionais na área. Um número que parece distante, considerando que o país tem um grande déficit na formação de profissionais de TI. E o município de Içara abriu inscrições para um projeto de qualificação e requalificação profissional para os moradores da cidade. Nós fomos conversar com o secretário Eduardo Zata para explicar mais sobre esses cursos e quem pode participar. Bom, o município de Içara, através da Secretaria de Educação e também da Assistência Social, Trabalho, Habitação e Renda, está com inscrições abertas para cursos profissionalizantes. Quem vai falar sobre isso é o secretário da pasta, o Eduardo Zata. Duca, então vocês estão com essa oportunidade, as inscrições já estão abertas, tudo isso para qualificar a mão de obra e dar oportunidade de emprego aos munícipes içarenses. Isso, Michele. Na última segunda-feira, dia 16, ontem, começou então as inscrições desses 5 cursos ofertados pela Prefeitura Municipal de Içara. Hoje, então, os cursos que vão estar sendo ofertados, panificador, confeiteiro, soldador básico, de MIG e MAG, além de operador, programador de CNC e também de pedreiro e alvenaria. Começou ontem, então, as inscrições. Essas inscrições estão sendo feitas no Sejai aqui de Içara, das 13 horas às 21, de segunda a sexta-feira. Michele? E nesse caso, tem algumas regras para serem seguidas para fazer parte dessas inscrições, Tudo isso está no edital, Duca? Isso mesmo. A prefeita Dalvânia e o vice Jandir, preocupados com essa demanda de mão de obra qualificada, foram buscar parceiros como o Senai, o Fiesc aqui de Santa Catarina, e aí a gente fez um edital dentro da realidade do nosso município. Hoje no edital a gente então faz as inscrições, começaram ontem, e depois, até o dia 28 de agosto, ela vai ser então feitas as matrículas. Essas matrículas dentro do edital cabem então para quem? Para quem está desempregado, para quem mora no nosso município, para quem também já trabalha na indústria dentro do nosso município, e aí vai seguindo esses critérios, Michele. E tudo isso, claro, para qualificar a mão de obra, para distribuir essas pessoas dentro das empresas que tanto estão pedindo mão de obra aqui, como vocês são secretarias interligadas, tem o pessoal do Cine também, que você sabe que está precisando, Isso mesmo, esse trabalho em rede foi nos pedido pela prefeita Dalvânia e pelo vice Jandir, é justamente que trabalhássemos em Secretaria de Assistência Social, Secretaria de Educação, o Cine, e que fizéssemos essa abordagem e essa conversa em rede. Hoje, nós vamos ofertar 5 cursos. Esses cursos, 3 vão participar dentro das carretas móveis do Senai e 2 dentro de indústrias da nossa região, a Librelato e a UZIP. Todos os cursos têm começo agora em setembro e outubro, porém as inscrições já estão abertas ali no endereço Rua Olávio Bilaf, bairro Jardim Elizabeth, no Sejai. Então tá certo, obrigado pelas informações. Tem uma grande oportunidade para os munícipes içarenses. Olhe o edital no site da Prefeitura Municipal aqui de Içara para obter todas as informações. Voltamos ao estúdio. E já que estamos falando de qualificação, de pessoas procurando emprego, então vamos às nossas vagas que estão disponíveis aqui na região. Torneiro mecânico, motorista, analista de recursos humanos, atendente e montagem de potes, gestor de carga e lançamento de notas, supervisor financeiro, expeditor, motorista de entrega, ramo de distribuição, marceneiro com experiência, operador de caixa, analista fiscal, analista de marketing, coordenação de produção, auxiliar de vendas, designer gráfico. Essas e outras vagas você encontra através do www.acicri.com.br/banco de talentos.
Boa sorte! E as atenções do mundo estão voltadas para o Afeganistão. Depois de gastar 3 trilhões e 300 milhões de dólares para se vingar dos atentados após as Torres Gêmeas há 20 anos, os Estados Unidos baixaram as armas e deixaram o país de portas abertas para que a volta do grupo radical islâmico Talibã acontecesse. Nem gastos de quase 90 bilhões de dólares em treinamento das forças locais deram resultado. A palavra Talibã significa estudantes na língua pashto. O grupo surgiu em 1994, quando o Afeganistão estava em guerra contra a União Soviética e o regime comunista. Alguns jovens se refugiaram no Paquistão, onde passaram a estudar e o movimento foi criado. A primeira coisa que a gente tem que entender do Talibã é que ele é um grupo extremista, mas ele não se volta para o exterior, como outros grupos que normalmente fazem atentados terroristas fora, né, na Europa. O Talibã, normalmente, os ataques dele se resumem àquela região e ele tem um nascimento, diferentemente dos outros grupos também, no Afeganistão. O Talibã da época, da década de 90, início dos anos 2000, era menos organizado do que hoje. Era um grupo sem uma liderança consolidada. Mas nos últimos 20 anos, houve uma espécie de construção de califado, por mais que eles não usem esse nome, mas passaram a ter uma liderança terrena, que também é espiritual e que também é política e militar. De forma que agora é bem mais provável que haja coerência, uniformidade de aplicação dessa lei em todas as áreas que eles governaram. A principal marca do grupo foi a defesa de uma interpretação rígida da lei islâmica, uma ideologia que é radicalmente contrária ao modo de vida ocidental, incluindo a proibição de vídeos, livros e até roupas. As mulheres não podem trabalhar e nem frequentar escolas. E os crimes e atos de insubordinação são punidos com execução pública. Hoje, a gente teme muito, por causa dessa concentração e organização, que haja uma uniformização de aplicação e, portanto, um volume de violação dos direitos humanos muito maior. Em 1994, o grupo começou uma ofensiva militar no país. 2 anos depois, o Talibã conquistou a cidade de Cabul pela primeira vez. O domínio no território durou 5 anos, até que os Estados Unidos realizaram uma série de bombardeios como resposta aos atentados de 11 de setembro. As suspeitas eram de que o Talibã dava abrigo a Osama Bin Laden. Ao longo de 2 décadas, os Estados Unidos enviaram 98 mil militares para o Afeganistão e investiram mais de 83 bilhões de dólares para manter o controle do país. Mas o ex-presidente Donald Trump decidiu retirar as tropas do país e um acordo de paz foi assinado com o Talibã. Em abril desse ano, o atual presidente Joe Biden confirmou a retirada do exército norte-americano e pouco tempo depois começaram as manobras do grupo extremista. Ao longo do tempo, os governos norte-americanos, governo Bush, depois governo Barack Obama e o governo Trump já tinham como promessas a redução e futuramente a saída das tropas norte-americanas do território afegão. O próprio Biden, na sua campanha, dizia que 4 já eram, né? Ele seria o 4º presidente ainda a ter participação de tropas norte-americanas em território afegão, e ele não deixaria isso para um 5º presidente. O Afeganistão, ele tem uma infraestrutura muito precária. Ela ainda é uma sociedade, podemos dizer, porque eles dizem isso, tribal, de vilas. E, em especial, isso está associado a famílias, vínculos sanguíneos. Portanto, uma unidade nacional é conhecida há muito tempo de ser difícil. Disse até que o Afeganistão é o destruidor de impérios. Roma não conseguiu ocupar e dominar e mudar a sociedade afegã. O Reino Unido não conseguiu na metade de 1800. A União Soviética, na sequência, 1980, e os Estados Unidos agora nos anos 2000.
Segundo os especialistas, é improvável que aconteça uma nova intervenção internacional no Afeganistão. E o principal motivo é que a pandemia da Covid-19 abalou a economia de vários países. Por outro lado, a grande preocupação é que também não há garantias de que o Talibã vai respeitar o acordo internacional e garantir os direitos humanos da população local. O que esperar agora? Qual que é o impacto que esse evento vai ter na política mundial? Primeiro, internamente, vai se estabelecer uma perseguição a várias pessoas que mantinham relações, seja com a União Europeia, seja com a OTAN, seja com as Nações Unidas, seja com as tropas norte-americanas, e a ameaça à segurança, ela passa a acender um sinal vermelho aí para, eventualmente, para alguns alvos na região e, principalmente, para mim, representa, de certa forma, a derrota da estratégia do combate ao terror que foi liderada pelos Estados Unidos na região. A seguir, um dos eventos esportivos mais bonitos vai começar. A Paralimpíada vem aí, cheia de medidas restritivas. A Câmara dos Deputados pode votar ainda hoje a reforma do imposto de renda. A proposta do governo federal é reduzir impostos para as pessoas físicas e tornar 16 milhões de brasileiros isentos e prestar contas com o leão. A reforma tributária que altera o imposto de renda voltará a ser pautada no plenário da Câmara dos Deputados essa semana. A confirmação veio com a publicação do presidente da Casa, deputado Arthur Lira, pelas redes sociais. Ele disse que a Câmara avança nas reformas como a tributária, que será votada essa semana, na certeza de que o país precisa de mais trabalho e menos confusão. Na semana passada, o texto chegou a ser pautado, mas a pedido dos líderes, a matéria foi retirada de pauta. O texto da reforma tributária que altera as regras sobre o imposto de renda é relatado pelo deputado Celso Sabino, do PSDB do Pará, e está sendo muito negociado nos bastidores. Um consenso geral sobre o tema ainda não foi construído. O texto elaborado pelo governo federal prevê maior isenção de impostos para pessoas físicas. Na semana passada, quando o texto foi retirado de pauta, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, destacou que o texto em discussão tem o conceito correto, mas falta construir um entendimento entre os parlamentares. O Brasil todo quer reforma tributária, mas na hora que chega a discussão, a reforma tributária boa é a do vizinho. Coisa mais fácil do mundo é fazer conta. Agora, conta com lógica. Não existe uma conta que tenha um lucro de 6 bi no papel e um prejuízo de 14 ou 16 no outro. Não vai se chegar a um consenso nunca com relação à conta quando não se ter boa vontade de sentar e fazer a coisa com mediação. O deputado Celso já atendeu a todo mundo dezenas de vezes, mas tem um determinado momento que o texto chega e que não há como avançar, não há como fazer, porque a arrecadação, numa reforma neutra, nós não podemos abrir mão de conceitos. Você não pode aumentar 0,5% ou baixar 0,5%. Foram feitas concessões para o Simples, foram feitas concessões para empresas e microempresas de lucro presumido, foram feitas concessões no imposto de renda de pessoas físicas, com isenção de mais de 16 milhões de brasileiros que aumentaram a faixa de isenção. Está se diminuindo o imposto de renda de pessoa jurídica. Está se instituindo no Brasil, pauta da esquerda, taxação de lucros e dividendos, coisa que não existia no Brasil. Mais de 20 mil brasileiros, deputado Efraim, recebem anualmente 330 bilhões sem pagar R$1 de imposto nesse país. É por isso que quem ganha pouco, quem é assalariado, paga muito. E esse texto está no conceito certo. O texto da reforma do imposto de renda foi apresentado pelo governo federal à Câmara dos Deputados no fim de junho e prevê isenção do imposto de renda à pessoa física que receba até R$ 2.500. Atualmente, a isenção atende quem recebe salário de até R$ 1.900. Segundo o Ministério da Economia, a mudança fará com que 16 milhões de pessoas fiquem isentas de declarar o imposto de renda.
Já para as empresas, a reforma vai reduzir a alíquota geral do imposto em 2 etapas, caindo de 15% para 12,5% já a partir do ano que vem e 10% a partir de 2023. A reforma tributária abarca alterações em impostos de consumo e renda, mas o texto foi fatiado para aprovar em trechos as mudanças mais relevantes. Em julho do ano passado, o ministro Paulo Guedes enviou ao Congresso a primeira etapa da proposta da reforma tributária. Nesta, cria-se a contribuição sobre bens e serviços, o CBS, substituindo o PIS/COFINS. Essa matéria tem como relator o deputado Luiz Mota, do PL de São Paulo. E assim como os Jogos Olímpicos, os Paralímpicos também serão realizados sem presença de público. Foi o que foi anunciado pelos organizadores. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio serão disputados praticamente a portas fechadas. A decisão já era esperada devido aos números recordes de casos de Covid-19 registrados no Japão. Diante da atual declaração de estado de emergência emitida para as prefeituras de Tóquio, Saitama e Chiba e a solicitação de Shizuoka, bem como a atual situação de infecção, medidas mais rigorosas serão tomadas para que as competições sejam realizadas nessas prefeituras, incluindo a ausência de espectadores. O anúncio foi feito há apenas 8 dias da cerimônia de abertura. A medida para os Jogos Paralímpicos é similar à adotada para os Jogos Olímpicos, que tiveram 98% dos eventos disputados com portões fechados. O Japão vive desde o fim de junho a 5ª e pior onda de coronavírus até o momento, com recordes de infecções registrados regularmente em Tóquio e em nível nacional. Os atletas que vão participar desses Jogos Paralímpicos de Tóquio, que vai começar na próxima segunda-feira, dia 24, poderão receber até R$100 mil por medalha conquistada. Em 9 dias, Tóquio reabrirá as portas ao esporte para os atletas paralímpicos. O Comitê Paralímpico Brasileiro anunciou as bonificações para os medalhistas. Nas modalidades individuais, cada medalha de ouro valerá R$160 mil. A de prata, R$64 mil e o bronze, R$32 mil. Em categoria coletivas, por equipes, revezamentos e em duplas, a premiação individual será mais baixa. O ouro valerá R$80 mil para cada integrante, a prata R$32 mil e o bronze R$16 mil. 260 atletas nacionais esperam escrever os nomes deles na história dos Jogos Paralímpicos e bater o recorde de 72 medalhas conquistadas na última edição, realizada em 2016 no Rio de Janeiro. Na ocasião, o Brasil ficou na 8ª colocação. Boa sorte aos nossos atletas. E com essa informação, nós encerramos o Informe Região desta terça-feira. Você que quer seguir as nossas redes sociais, é só dar um clique no @TV Primavera, tanto no Instagram quanto no Facebook e também no nosso canal do YouTube. A todos vocês, uma boa noite.